a paz do Senhor Jesus a todos e que Deus venha nos abençoar grandemente. Mas como já eu vou direto, a palavra do Senhor é a que vem nos socorrendo, é a que vem nos livrando de todo o mal. Ela também vem nos dando luz, saúde. Então não podemos deixar de falar daquilo que é tudo para nós. Mas estou aqui diante de uma palavra que o Senhor nos colocou no meu coração, aonde uma mulher que servia a Deus e ela tinha uma rival, como diz, né, a Bíblia, né? Tinha uma pessoa que ficava grandemente irritando ela, né? Só que ela não se importava. Ela ficava dentro dela, ela poderia até sentir uma raiva. Só que por fora ela não demonstrava, porque ela tinha que demonstrar o quê? Quando nós somos filhos de Deus, nós temos que mostrar as coisas de Deus, né? É paciência, amor, carinho pelos irmãos. E a Ana sempre colocando ali, diante daquela rival dela, né? Tudo isso, né? Até mesmo diante do esposo, que um esposo tinha duas mulheres, que um era a Ana e a outra era a Penina, né? E a Penina, ela fazia de tudo para irritar a Ana. Até mesmo porque, né? Essa Penina tinha filho e a Ana não. Então ela queria fazer que Ana deixasse até o esposo por causa disso. Ou seja, criasse algo, né? Para que pudesse ela deixar a Penina só com o esposo. Mas eu vim falar, não foi só disso. Deus, ele quer nos mostrar que, acima de tudo, nós temos muito defeito. Sabe por quê? Porque nós deixamos de buscar Deus no último caso. Ou seja, Deus para nós é o último. Quando nós buscamos Deus em último lugar, para nós então quer dizer que ele é o último, né? O médico, o amigo, o pastor, o bispo, né? Isso é primeiro do que a Deus. E nós não podemos fazer isso. Deus tem que ser primeiro, né? É na vida de qualquer um. Deus não faz exceção, ele não quer saber quem você é, se você tem cargo, onde você está, se está na rua. Não. Ele quer saber se você dá a prioridade, a primícia. Tem que ser ele. E olha o que esta Ana esperou tanto pelo marido, né? Até mesmo pelo sacerdote. O sacerdote era acostumado a ver ela lá. E com certeza, como pedia oração, agora não é diferente, pede orações, né? Então, mas Deus, ele quer falar conosco a respeito que ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E quando Ana decidiu que Deus era o primeiro e não o último, ela deixou de lado o esposo, deixou de lado o profeta, né? E se viu ali, né, com a presença de Deus ao lado dela, que nós também temos. Deus está por toda parte. Então Deus está do lado nosso, ou do nosso lado. Mas será que o que nós temos para ativá-lo a ele?
Aquela mulher de 12 anos com enfermidade disse: se eu tocar nele, ou pelo menos na orla, eu serei curado. Então pode ver a fé é quem toca o coração de Deus, né? É tipo, a fé nossa é como um isqueiro. Você liga o fogão, se você não levar o isqueiro ali para acender o fogão não vai se acender. O fogão sai só o gás. Por dentro ali sai o gás, mas se não for levar o fogo, infelizmente o fogão vai ficar o tempo todo ali gastando gás, mas o fogo não vai ser aceso. E a fé nossa é como um isqueiro. Se nós não ativá-lo, infelizmente, Deus não vai reagir, porque Deus, ele age conforme a expressão dele, ele age. Ele agiu na época de Noé. Noé, eu criei ou seja, eu tô com uma raiva deste povo. Vou falar logo a linguagem mais simples. Eu tô com a raiva deste povo. Fiz para me adorarem. E ele está enchendo a terra, né, de mal, de imundícia. Então, eu criei que você viesse fazer um barco, porque só vai ficar você. Só vai ficar você. Então Deus ali agiu. Deus agiu. Por causa do amor que Noé tinha por Deus. Ou seja, a prioridade que Deus colocava para Deus. Ou seja, que ele era o primeiro. Então, e ele achou graça diante do Noé. E através disso, ele agiu. Mas Deus espera que ele reaja. Quem vai agir é nós. E de que forma que nós vamos agir? É com a nossa fé. Se nós temos certeza que ele é Deus mesmo, que é o nosso Pai celestial, que ele é o nosso Deus, nós vamos agir e ele vai reagir. Olha o que a Ana fez. Eu vou ler poucos, né? Eu vou começar aqui A leitura fica em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Olha o que esta mulher diz. A sua rival a procurava excessivamente para irritar. Peraí, por que ela não já tinha o que ela queria? Ela não já se colocaria em primeiro lugar porque ela tinha filho e a Ana, não. Mas até que pelo marido a Ana era em primeiro lugar. Mas olha o que esta mulher fazia, né? E, parando aqui um pouco, é o que quando nós leva a sinceridade diante de Deus, o respeito com a palavra de Deus, ou seja, quando nós cumprimos aquele papel que Deus nos deixa, apesar que 100% ninguém cumpre, mas estamos levando ali, né, aos olhos de Deus, como ele quer, o agrado dele, ou seja, se dispõe a fazer tudo que ele quer, né? Nós teremos um inimigo, e não é só um não, é vários, né? É vários. Mas a Ana tinha esta mulher, né? Tinha esta mulher, que ficava o quê? Excessivamente para irritá-lo, ou seja, ativando, ou seja, o Satanás usava a mulher, a Penina, né, para que a Ana perdesse também o quê? A presença de Deus. Olha como que é, o Satanás tem a jogada dele, né? E às vezes quando nós não estamos fortalecidos no Senhor, infelizmente nós acata esse falar do Satanás, né? E que nós temos que estar bem, o quê? Bem vigiando bem, que é o certo, vigiando bem e orando excessivamente, incessantemente, sem parar, né? Para que nós tenha toda a armadura de Deus
perante nós, porque num caso desse, né, infelizmente, se a Penícia estava fortalecida na presença de Deus, ela poderia ajudá-lo, a Ana. Mas não, ela estava fortalecida de quem? Do Satanás, das coisas imundas, das coisas que não agrada a Deus, né? E que a gente vê bastante dessa forma, né, o povo. Mas diz aqui, ó, a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A Ana chorava e não comia, né? Ou seja, via aquilo, mas ela não falava nada e ficava dentro dela, né? Então, Elcana, que era o marido, seu marido, né? Que era o marido das duas, o Elcana. Seu marido lhe disse. Então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chorais? Não, perdão, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor? Olha só. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí vamos para o versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ali ela não quis mais saber de profeta, de sacerdote. Perdão, que a palavra está dizendo que é sacerdote. Não vamos misturar as coisas. Coisa de Deus tem que ser bem separado. O que é, o que não é, não é. Então o Eli, que era o sacerdote, estava lá sentado, né? Porém, Ana não ligou para sacerdote, não ligou para marido, quando ela tomou a atitude. Mas ela já tinha pegado, ou seja, sendo pisado muitas vezes, por devido a ela não ter tomado uma decisão antes. Assim é conosco. Quando nós não tomamos uma decisão a respeito do que seja, né? Mas estou falando aqui de bem. Não só bem materiais não. Ana não foi buscar bem materiais, não, né? Mas em todas as situações, em todas as áreas, nós teremos dificuldade, porque não queremos colocar Deus na frente. Nós queremos ir na frente. A Ana queria, né, que alguém alcançasse, não Deus. Ela se jogava para o marido, ela se jogava para o sacerdote, ou seja, criava ali uma esperança naqueles que era, entre aspas, maior, que o marido sempre é o da frente das mulheres, né? É uma ordem que foi deixada. E o sacerdote também que ia lá na casa do Senhor. Mas tem coisa que não é sacerdote. Tem coisa que não é marido. Tem coisa que não é irmão. Tem coisa que não é bispo, não é pastor, nem apóstolo. Não. Tem coisa que é você mesmo. Deus espera por você. Ele esperava por atitude de Ana. O que vai fazer? Você sendo minha filha, e vai deixar outro que eu amo até menos.
Então vê como que é a atitude de Deus que deixa para nós tomá-lo. Isso é uma atitude que Deus deixou para Ana tomar. Ou seja, eu te conheço, Deus falando, eu te conheço. Né? Eu sei quem é você. E a outra eu não sei quem é. Porque quando nós criamos um caso de mal para o próximo, eu não vou dizer nem para um parente, não, para um próximo, nós teremos o quê? Estamos afastando Deus da nossa vida. Então, aquela Penícida estava deixando Deus distante dela cada vez mais. Não, pai! Então, cada vez mais. Então, nós temos que tomar uma atitude, não importa se a luta é grande, ou seja, o problema. Porque se nós colocar na mão de Deus, quem vai lutar é Deus. Um homem, né, que aceitava e amava de coração, com todas as suas forças, de todo o seu coração, com todo o seu amor, como ele disse na palavra, né, era Josafá. E perante, né, uma congregação, ele se ajoelhou ao Senhor e disse, né, que aquele povo pertencia a Deus. E o que ele estava buscando, né, o que eles estavam buscando, só poderia vir de Deus. De onde eles estavam, né, de onde eles estavam ali, né, com medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar. Quando você busca algo, é porque você não é suficiente. Você não é suficiente para alcançá-lo aquilo dali com suas próprias forças. Não. E ao que a Ana ali teve aquela reação que ela não conseguiria, nem através de marido e nem através de sacerdote. E sim, se ela atingisse com amor o coração de Deus, ou se ela tocasse, que é a frase mais bem certa, se ela tocasse o coração de Deus, ela alcançaria o que ela queria, o desejo dela. Qual é o desejo dela, gente? O desejo dela era tirar aquela angústia da alma dela. Era o filho. Eu não conheço você, não sei quem é. Mas se você está neste exato momento com essa mesma dificuldade, esperando no irmão, no pastor, no bispo, sacerdote, ou mesmo no médico, ou mesmo no remédio, Deus está falando para nós, não é para vocês, é para nós, que isso veio para mim, então é para mim. Que nós temos que colocar ele em primeiro lugar. Então tem coisa, nós temos de ir diretamente nós e Deus. Nós e Deus. Mas nós não pode ir não, porque eu sou pecador. Então todo mundo está na miséria, então todo mundo está no inferno, porque todo mundo é pecador. E pode ver que Elia nem morreu, já foi levado lá, né? Então nós somos pecador, mas teve um que deu a sua vida pelos nossos pecados. E cada dia que você amanhece, ou até mesmo anoitece, você coloca o seu joelho no chão e entrega a sua vida e pede perdão a Deus, porque de noite também nós pecamos, a Bíblia diz isso. Mas de dia é muito mais, porque você vê ser humano, os seus olhos enxergam tudo. Os seus pensamentos pensam tudo. Você apalpa tudo. Então, e muitas vezes é pecado. Não vou dizer que tudo que você faz é pecado. Não, jamais vou falar isso. Não sou Deus para julgar. E só Ele julga. Mas muitas coisas
a gente apalpa, é pecado. A gente enxerga, é pecado. Por que o enxergar? Você enxerga com mal, né? Com um mal já nos olhos. Você já pensa em uma pessoa, já pensa com mal, né? Mesmo eu, como eu vejo as pessoas, muitos falando, né? E é verdade. Quando tem gente que mata outro, que às vezes Deus resgata ele, tira dele lá, ele pede perdão. Deus limpa ele e a sociedade, olha só, matou fulano e agora anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas é verdade. Então aquelas pessoas ficam julgando, né? Mas infelizmente é que eles não sabem quem é. Porque quando Deus lava, jamais essa pessoa fica com risco, né? Fica sujo. Não. O único que lava bem lavado, purificado, chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Este lava. Quando nós se lança a Ele, Ele lava tudo. Tudo que você tem. Tudo que você já fez. Lá em Isaías 1, se não me engano, 18, ele fala, vinde a mim, arrazoemos, ou seja, nós conversamos. Aí no 19 ele fala, ainda que você está vermelho como carmesim, mas eu deixo como um alvo, como uma lã, se eu não me engano é isso mesmo, né? Então por que ele fala isso? Deus deixa muita saída para nós, porque Deus não quer que nós se destruímos. Deus é o único que deixa você à vontade, mas também é o único que dá, né? O poder de você ser filho, de você ser limpo, de você ser salvo, é Deus. Como eu estava falando aqui em 18, ele diz, vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, nós conversamos. Ou seja, vinde a mim. E se você me aceitar, isso é Deus falando aqui, a tradução é essa. Você vem a mim. E se você me aceitar, eu te limpo, eu te purifico. Assim é que a palavra de Deus está falando. Ó. Diz o Senhor, ainda que o vosso pecado, né, seja como a escárlata, eles se tornarão branco como a neve. Neve é branco, hein? Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserem. Por isso que Deus fala. Deus não fala, vinde a mim que eu já vou te purificar. Não. Ele não fala isso. Por quê? Já pensou se o homem vai com a maldade e continua com a maldade, Deus vai limpar? Não. Mas não vai mesmo. Então é por isso que ele diz, vinde. Ou seja, vem a mim, e se você me aceitar, se você se converter, assim que é melhor, eu te limpo. Não importa a sujeira que você tem. Eu vejo muita gente, eu gosto de falar isso, lá na Cacolândia, a gente passa pelas pessoas lá, pelos mendigos, pessoas de rua, e a gente pega falar de Deus e ele diz, não, Deus não está mais olhando para mim, que eu já fiz coisa que nem eu mesmo acredito. Pois é, Deus acredita, se você se lançar e dizer, eu quero uma vida nova, porque eu creio que tu, Senhor, é o meu Deus daqui para frente. Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que Ele está de braços abertos. Quando você diz que você é o Deus dele, que Ele é o seu Deus, Ele já está de braço aberto há muito tempo. Ele já está esperando você. Como fala lá em Lucas 15, né? O filho pródigo, né? Então Josafá teve medo. A quem ele se lançou? Ele se lançou ao buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou, né, para pedir socorro
A quem? Ao pastor? Ao bispo? Ao padre? Ao presidente? Ao governador? Ao sacerdote? Não, gente. Ao Senhor, gente. Deus está mostrando para nós, gente, que nós somos grandes por causa da presença dele. Por causa do filho dele, nós somos grandes. Será que nós somos... como é que eu posso falar? Nós somos... Fugiu aqui a palavra. De estar com Deus? Diz Deus responder nós? Não. Então, Deus é algo que não é sujo, não é mentiroso, nunca mentiu, nunca foi pequeno, sempre é verdadeiro, sempre a palavra dele é cumprida, as promessas dele. Então, nós como pecador, nós não somos dignos, a palavra é essa, nós não somos dignos de estar do lado do Senhor, por causa dos nossos pecados. Tem uma palavra aqui na Bíblia, se eu não me engano é Isaías mesmo, ou é Jeremias, que fala que quem separa nós de Deus é o pecado. É o pecado. Então, quando nós se lançamos no pecado, nós estamos se separando de Deus. Então, por isso que nós não somos dignos. Não. Mas olha o que Deus propôs para nós, colocou para nós, esta grandeza de falar com Ele, nós mesmos. Eu me lembro que uma palavra em João diz assim, quando vós buscais ao Pai, eu já não entro mais no meio, porque o próprio Pai já ama vocês. Mas como que Ele ama? Se eu não me engano é João 6, se eu não me engano é isso mesmo, né? Mas eu não vou dizer que é, porque eu não tenho certeza. Mas nem não. Até que eu tô com uma Bíblia enorme, então aí eu me perdo todo. Mas diz, nosso Pai comer... Não. Ficou Jesus... Não, não é aqui não. Como eu não vou muito alongar, Deus é quem sabe, né? Replicou Jesus, não vos escolhi... Não, não é essa não. Eita, Jesus. O Senhor Jesus disse que Ele, quando nós quiser algo agora, nós já pode pedir diretamente a Deus. Em nome de Jesus. Então não precisa Jesus, aquele povo lá, com o leproso, o cego. Tem misericórdia de mim, Jesus. Se tu pode, me cura. O Jaime, Jesus, vai lá na minha casa lá, põe a mão na minha filha para ela reviver, Ele não disse, Senhor Deus, cura minha filha em nome do teu filho Jesus, não. Então, e agora você já pede diretamente a Deus, só que é em nome de Jesus, Mas o que este homem fez, gente, ele não escolheu outro caminho. Ele escolheu somente o caminho do Senhor, Pediu socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só, gente. De todas as cidades. De todas. Baixa mais um pouquinho, Miguel. Por favor. Então você vê, gente. E Deus falando assim, o Josafá falou assim, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos?
Na tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Gente, por isso que nós temos que buscar Deus, porque o mal já... Quando nós buscamos um pastor, um bispo, sacerdote, né? E se aquele pastor não estiver bem com Deus, você vai receber a sua bênção? Eu acho meio difícil, né? Porque se Ana tivesse buscado no início, estou aqui voltando aqui em Anas agora. Se Ana tivesse buscado no início, né, a Deus, diretamente, sem marido, sem sacerdote, ela tinha recebido o milagre dela, a promessa dela tinha sido cumprida há muito tempo, né? Ou seja, nós temos essa breve inércia. Eu não sei se pode isso mesmo, mas é quando nós demora descobrir o ponto final, nós somos chamados de nécio. E dois discípulos no caminho de Amaal, sei lá, se não me engano, mais por aí, que é em Lucas. Então ia falando de Jesus, do que aconteceu de Jesus. Só que ele esqueceu que Jesus disse que eu ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele esqueceu dessa parte. Só estava falando do que o povo fizeram com Jesus. Então eles estavam já achando que o Senhor Jesus não era o Filho de Deus, porque foi derrotado pelos homens. Mas infelizmente o Senhor Jesus nunca é derrotado. Então o Senhor Jesus diz, do que irão falando? Do que vão falando? E eles disseram, você não sabe? Então só tu que não sabe ainda. De coisa passada que eles poderiam ter, naquele exato momento conhecido quem era o Senhor Jesus. Mas quando nós, né, se tornamos nécios, nós demora acatar ali o ponto final para nós alcançar o objetivo. Nós demora, né, receber a vitória, falando assim melhor para todo mundo entender. Nós demora receber a vitória porque nós não tem aquele diretamente ali, diretamente bem na decisão, né? Não. Nós vamos ali pela beirada. Nós bota ali os nossos projetos na mão de um, na mão de outro, né? Bota na mão de advogado, bota na mão... Esquece que o advogado principal chama-se Jesus Cristo. 1 João diz isso. 1 João diz isso. Então nós... Ana se achou. Se achou. Quando nós se acha... Peraí, como assim nós se acha? Josafá, ele não foi buscar rei, outro profeta, o profeta, não. Ele se achou ali, peraí, eu sirvo um Deus. Eu vou buscar ele agora. E ele recebeu a vitória, gente. E não lutou. Deus pediu, mandou ele ficar o quê? Assentado, assistindo. A peleja foi de Deus. Então, quando nós se acha e a buscá-lo a Deus, porque Ele é quem faz, a nossa vitória vem rápida. Vem mesmo. Porque lá em Lucas também diz assim, ainda que pareça que demore, demorado. Mas por que Deus falou isso? É porque a nossa mente é cheia de ilusão. Está demorando demais. Só que você está preparado para receber? Será que você está preparado para receber? Aquela mulher, ela orava. Mas as orações dela estavam o quê? Preparando ela para receber aquele milagre. As bênçãos de Deus, ele não pode colocar nas suas mãos e você automaticamente escorregar e cair no chão. Não.
Por que ele disse para Pedro? Pedro, pega, mata e come. Ou seja, eu estou te enviando, Pedro, para você comer. Mata e come. Eu, Jesus, eu, Senhor, jamais comeria coisa imunda. Ó. Entendeu? Você acha que Deus quer o mal de um filho dele? Quer o mal nem mesmo daquele que faz o mal. Deus não quer o mal? Não. Ele fala assim para os perversos, até para os perversos ver a calamidade. Mas Deus está dizendo que o perverso é para calamidade? Não. Porque se ele se converter, ele não é mais para calamidade. Ele é para a glória de Deus. E assim tem muitos que vão conhecer que mesmo ele fazendo mal, vai ter um dia que ele vai ser tocado pelo Espírito Santo. E ali pode ser a última chance dele conhecer a coroa que Deus tem preparado para ele, né? É para nós, né, também. Mas olha só, quando Ana se achou, ó, levantou-se Ana. Esse levantou, gente, acordou. Quando nós acorda, com aquela atitude, com aquela verdade, ali é a fé que nós estamos, né, acendendo. É como se fosse o isqueiro, como eu falei. Se você não tocar o dedo no isqueiro, ele não vai acender. E levar lá no fogão, o fogão também não vai acender. Então um chama outro. Quando nós não tomamos a nossa atitude para botar fé, para funcionar, Deus fica decepcionado conosco. É isso. Mas quando nós tem aquela partida, quando nós acordamos, tem uma palavra, eu vi até o pastor lá, o Henrique Alves, né? Deus abençoe ele, né? Falando, né, nesta parte, nessa palavra, que nós, eu não me engano se é Colossenses, que nós tem que acordar, né? Nós tem que sair do meio dos mortos. A palavra diz isso. Então você vê como que é. Deus, ele tutuca nós de todo jeito para nós acordar. Abra os olhos. Ou diz, vocês nem imaginam o que tem preparado para vocês, que o olho do ser humano nunca viu nem vai ver. E nem ouvido vai ouvir. O que eu tenho preparado. Olha, Deus faz uma estratégia para que os filhos dele não se percam. Para que os filhos dele acreditem nele. E você sabe que somente ele faz. Somente ele. Né? Eu me lembro quando... É rápido. Eu estava vindo com 80 por hora de moto. Na 23 de maio. Um homem cortou do lado esquerdo. Cortou 6 faixas. Se eu não me engano é 6 ou é 7 faixas. Cortou e causou um acidente ali para que eu caísse. Minha moto bateu no carro e eu caí em cima do carro e felizmente o homem saiu do carro irritado e era crente. O homem era crente, mas saiu irritado. Olha o que você fez no meu carro. E eu quietinho, calado. Eu já era ombreiro, que não faz muito tempo. Então eu fiquei ali ouvindo. Falei, eu vou ouvir o que é que esse Satanás vai falar. Quando ser minha hora, quando Deus disser é sua hora, porque nós tem que obedecer. Você vai falar a palavra vazia para que o Satanás venha para cima de você, como eu vi um ombreiro, né? Eu vejo bastante. Sem hora. E eles se dão mal, luta com Satanás, a força humana, que isso não se faz. Né? O apóstolo Paulo, lá em Atos, fala isso. É uns homens que vão expulsar o mal, mas vão com o quê? Com a força humana.
O espírito mau é muito mais forte do que qualquer homem sem Deus, tá? Fica sabendo disso que é. Então eu, ali em cima do carro, escorreguei, desci para baixo. Eu achei que eu estava até paralítico. Foi engraçado e foi muito, né? Eu fiquei com medo demais. Você vê como que é. Então o homem chegou falando tudo que não devia. Falaram logo assim. E eu calado. E teve um rapaz que parou de moto e falou assim: você não viu o que aconteceu? Só que ele não tinha visto, que ele estava na frente. Então o homem cortou, né? Aí ele falou para ele entrou para dentro do carro, baixou a cabeça e depois veio e falou assim: desculpa, senhor, me perdoa, eu sou crente também. Ele não sabia que eu era crente. Aí ele falou assim: eu também sou crente. Eu falei: poxa, que foi que eu falei para ele falar que eu sou crente? Então você vê como que é nós, não dizendo que eu sou, não sou não, mas quando nós espera pela ver de Deus, é porque a fragrância de Deus está em nós. E nós temos que mostrar isso para o mundo inteiro, que Deus, a presença de Deus, a fragrância de Deus é na nossa vida. Não precisa nós falar bonito, não precisa nós ficar, agasalhando aqui, gravata, terno, não precisa isso não, gente. Nós só tem que falar na hora que Deus mandar nós falar. Aí nós fala bonito, tá? Aí nós fala bonito. E eu duvido se todo ele esperar pela vez, pelo momento que Deus diz, vai, fala agora, se o mundo não estaria mudado. Eu não posso abrir minha boca e ficar profetizando para lá e para cá, para cima e para baixo e não acontecendo nada. A minha vida vai piorar e cada vez mais. Então eu tenho que esperar pelo momento de Deus. Então ia acontecer esse milagre, eu fiquei abismado, espantado, porque esse homem saiu de lá e falou: eu também sou crente. O que foi que ele fez lá dentro do carro, eu não sei. Eu não sei com o que ele estava falando, não. Mas ele chegou para mim, tinha uns 4 motoqueiros já comigo, uns 2 carros parados, e o homem disse: eu também sou crente. Estou vindo do trabalho, estou exausto. Olha como é que é as coisas. Então, mas nós não podemos tomar uma decisão de nós mesmos, porque ali pode que seja o Satanás te usando. Senhor Jesus, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Simão Pedro, um homem que Deus usava bastante, e disse: jamais acontecerá isso contigo, Jesus. Dizendo assim: nós te amamos, nós não vamos deixar acontecer. Mas o Senhor Jesus disse o que para ele? Arreda, Satanás. Foi para Pedro ou foi para quem ali? Muita gente tem dúvida para quem que foi aqui dali. Mas infelizmente foi o Satanás que falou na boca de Pedro. Mas o Senhor não falou, foi para Pedro. O Senhor falou para Satanás sair de Pedro. Depois o Senhor falou para Pedro: Pedro, você conquista as coisas da carne, por que não conquista as coisas do Espírito? Aí foi para Pedro. Mas quando ele disse arreda, Satanás, foi para o Satanás sair de Pedro. Porque senão ia falar besteira mais ainda. Pedro, você vê como que é as coisas. Nós tem momento certo. Não adianta nós correr, porque nós vamos cansar. Tem uma história que diz assim: quem corre cansa, quem caminha alcança. Pois não precisa nós se engrandecer. Por quê? Porque nós vamos descer. Nós desce mesmo, Deus faz nós descer. Jeremias, vai lá à casa do loureiro e desce. Que descer é esse? Será que Jeremias estava se engrandecendo? Ele estava caçando. Estava igual a Penina, caçando a confusão. Era um profeta, mas ele estava desanimado e estava reclamando. Estava reclamando. Por isso que Deus disse: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Ou seja, vai na minha casa.
E desce, e desce. Ele não falou, e sobe, porque senão ele já falava mais besteira ainda. Desce. Porque quando nós estamos com o coração querendo se exaustar, se gloriar, Deus manda nós descer. Faz nós descer. Ou com a enfermidade, ou com a dor, ou com a vergonha, ou próprio, com qualquer coisa. Mas quem a culpa é Deus? Não, a culpa é nossa. Porque só tem um grande. Não adianta você dizer que eu curo. Até que na palavra de Deus, Jesus diz assim, vão curar enfermo, né? Purificar leproso. Deus falou isso. Mas o poder é de Deus. Só que os homens às vezes se confundem. É eu. Mas vai. Né? Mas voltando aqui a Ana, gente, ela acordou. E quando nós acorda, se a humanidade não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é presidente, é governador, ministro, ali prefeito, pastor, bispo, missionário, missionária, ombreiro, ovelhinha, ali discípulo, é padre, é papa. Quando nós acordamos, Deus desce e vem buscar o povo dele. Porque quando nós acordamos, nós vamos ver que nós estamos errados. E aí nós vamos se converter. Porque só o homem dele mesmo, ó aqui, ó, esse dedo para cá e esse para cá, ó. Estou julgando vocês e eu. Não, eu estou mostrando que nós somos pecadores. E quando nós acorda, Deus faz o melhor na nossa vida. E quando a população do mundo inteiro acordar, Deus desce, o Senhor Jesus desce e vem buscar a igreja. Ele não desceu ainda por quê? Porque ele não quer perder nenhum. Ele disse isso na palavra de Deus. O que meu pai me deu, eu não quero perder nenhum. Né? Se eu não me engano, é até em 14 que fala isso, parece. Né? Ou é em 15, capítulo João 15, ou é 14. Então você vê, nós temos que acordar. Ana acordou. E ela, o coração dela abriu. E o Espírito Santo ali moveu ela do alto da cabeça às plantas dos pés, disse, você pode, não espera pelos outros. Foi o que o Espírito Santo falou para ela. Disse aqui, ó, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benigamente atentarem para a aflição da tua serva e de mim te lembrarem, será que Deus não lembrava dela? Não? Lembrava. E da tua serva te não esquecerem e lhe derem um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ou seja, o menino eu vou ter, mas o menino é seu, eu entregarei para você. Essa é a tradução lhe derem um filho, ela estava pedindo um filho, um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, ou seja, eu entrego ele para você cuidar. Eu só quero ter essa criança, eu só quero provar que o Senhor é na minha vida, que eu não sou estéril, ou seja, que seu problema é resolvido. Ela falou assim, eu quero que meu problema seja resolvido, é só isso. E eu tenho certeza que você também às vezes está amargurado, você acorda aflito, você acorda até cego, que não enxerga nem o que é para fazer de manhã, caminhando para um lado e para outro, sem nenhum sentido, vangueando na casa, ou sai para lá, vai no mercado. Infelizmente, é porque você ainda não acordou. Mas quando você acordar, eu tenho certeza que a sua vitória será entregue. Olha o que ela diz. Todos os dias, ela disse, e saberei a sua
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Elim e observa-lhe o movimento nos lábios. Lá se vem. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por que ela fez? O que o Espírito Santo preparou ela para isso? Porque se ela falasse alto, era capaz de o Satanás tomar ainda essa vitória. Ou seja, alongar. Alongar. Ele ia botar outra situação, outro caminho. Não, não vai lá não, vai lá no sacerdote. Não, vai lá no seu marido e manda ele ir lá no sacerdote. Não, o Espírito Santo faz só tu e eu. Por isso que tem coisa só você e Deus. Deus está dizendo, tem coisa que é só nós dois. Tem uma música do Leandro, não sei como é o nome dele. Leandro, se eu não me engano é Leandro, é Leandro. Que ele fala só eu e Deus, só Deus e eu. É lindo esse louvor. As letras, né? Dele é bom. Eu presto atenção às letras dos louvores. Então, olha o que o Satanás não teve chance, não. Quando nós decidimos e partimos que aquilo dali vai dar certo, só nós e Deus. Aí dá certo, vai. Será que Josafá, voltando Josafá, abriu a boca ali e disse, oh Deus, não. Ele o quê? Se ajoelhou ali, ó, orando ali, ó. Né? Pode ver que me lembrei da oração do fariseu. Oh Deus, eu não sou como demais. E o outro nem levantar a mão para cima, nem levantar o rosto para cima, o republicano, mostrou a cara. Não mostrou nem, falou assim, ó, eu sou tão pecador que eu não quero nem que você veja a minha cara. Eu estou envergonhado, porque o Senhor é Deus e eu faço tanta desgraça nessa terra. Ali a tradução é essa. Eu sou tão cheio de defeitos, Senhor. Então eu não vou nem olhar para cima, mas ser propício a mim, pecador. Olha só, gente, precisa de muita coisa? Não. Para você tocar o coração de Deus, você não precisa de muita coisa, não. Natanael precisou muita coisa? Não, também não. Não precisou muita coisa, não. Não precisou de muita coisa. Você vê, gente, a nossa vida está na mão do Senhor. E os nossos projetos também. Se nós tiver diretamente a Ele, você vai ver como dá certo, gente. Vai dar certo. E aqui diz, aqui para terminar, diz assim. Nenhum. Por isso Elim a teve por embriagada. Ou seja, falou que ela estava embriagada. Sentiu que ela estava embriagada, porque ela não soltava a voz. Ele disse, até quando estará na embriagada? Estará tu embriagada, que é só uma, singular. Aparta-te de mim, esse vinho. Perdão. Aparta de ti, este vinho. Aparta-te de este vinho. Porém, Ana respondeu, na hora certa, não, Senhor. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada, de espírito. O Senhor lá em Isaías, se eu não me engano, 66 ou 5 por aí. O homem para quem eu orarei é o homem, o quê? Aflito e abatido de espírito. Olha o que ela estava falando aqui, ó. Eu sou atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porque tenho derramado
Não. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. E com a bebida não dava certo não, né? Com certeza não, né? Então ele diz aqui ao Senhor: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, que é dos profetas Baal, é a mesma coisa. As coisas do mal, do mundo. É aquele que confia no homem, no cavalo, nas suas forças. Se escriba em si mesmo. Porque pelo excesso da minha ansiedade, olha ela falando, e da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te, olha só. Deus também toca no coração do profeta e diz assim: rapaz, respeita a minha serva. Vai-te, o sacerdote falando, em paz, e o Deus de Jacó, ele nem teve coragem de dizer, e o meu Deus é contigo. Porque ele falou besteira com aquela mulher que estava se derramando diante de... Vê como o homem é julgador, né? E ele não se julga não. Se tiver alguém para se julgar, é ele mesmo. O ser humano tem que aprender isso. Se tiver alguém para julgar, tem que ser ele mesmo. Ele tem que se julgar. Na Bíblia diz isso, né? Acho que é em Coríntios, se eu não me engano. Eu não me lembro não. Que fala, examinar e vai mesmo. Ou seja, julga você mesmo para ver como que você está. Examinar é julgar. Se julga. Vê como você está para você poder abrir a boca e olhar para os outros. Falar. Né? É claro que Eli era o sacerdote. Mas errou feio. Errou. Tem que falar. Agora nós como... Eu não sei se nós podemos... Eu mesmo não sou um sacerdote não. Eu peço a Deus que Deus me use como instrumento nas mãos dele, né? E tenho falado que sou o menor dos filhos de Deus, não tenho vergonha de falar isso, não. E tenho esperado pelos momentos de Deus para mim falar. Às vezes eu vejo muita gente falando, por que você não prega mais no Facebook? Não é a minha hora, tem que ser a hora de Deus. Porque se ser a minha hora, vai sair coisa vazia. Então, quando o homem disse, então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a perdição. Ou seja, o seu pedido, a sua promessa está cumprida. Que lhe fizeste. O seu pedido que você fez já está preparado. Ou seja, ele ouviu e ele atendeu. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais o mesmo. Ou seja, ela não falou que... Perdão, gente. Ela era o quê? Aflita, né? Porquanto Ana só no coração falava ali, ouvia, falavam. Não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso que o Eli comparou ela, que ela estava bêbada, né? E disse, aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu, ou seja, assim, Deus é maravilhoso porque ele não quer saber se você é profeta, se você é sacerdote, se você é pastor, bispo, quando você erra. Deus o dá aquela cortagem, ou seja, repreende. Então Deus repreende.
Deus não quer saber, não. Ele ama. Quando nós se entrega a Deus, Deus ama. E ele repreende, é que ele fala assim, eu repreendo aqueles que eu amo. Né? Provérbio fala isso, né? Então, se nós somos convertidos, se nós se entrega a Deus, né? Então Deus ama nós. Então ele não, se você errar, ele já vai automaticamente no seu pensamento para pesar, que isso fique pesado dentro de você. E você vai voltar a lembrar para que você peça perdão. Assim é a repreensão de Deus diante dos que ele ama. Diante dos que ele ama. Então Samuel cresceu ali, mas pode ver, gente, que Ana, ao receber o milagre, ela creu ali. O sacerdote disse, vai, porque o que você pediu já foi concedido. E ela teve ânimo naquele momento, gente. Me lembrei do Senhor Jesus, disse, tem bom ânimo. Eu venci, você também vence. E vice-versa. Se nós colocar a nossa ação, não tem louvor? Se nós colocar diante de Deus, nós vencemos. Não há Satanás que impeça, não há nada. Né? Agora, quando nós desistimos, nós vamos até o meio do caminho e desistimos. Está demorando. Pois é, gente. É que não é nosso tempo. Aquela viúva orou, ia lá no juiz, orava, ia lá no juiz, julga minha causa. O Senhor Jesus estava preparando ela, gente, para receber. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Ainda que pareça demorado. Ou seja, ele não falou para Elias, levanta e anda porque o caminho é longo. Ou seja, por que ele falou isso? Para que ele tomasse uma atitude que tivesse força logo para o caminho longe. Ainda que fosse perto, mas o caminho... Por exemplo, se ele dissesse o caminho é bem, ele ainda ia se desistir ainda. Então o caminho é longo, que o que ele caminhasse ia chegar. Então você vê que aqui em Samuel é Deus falando conosco, né, diretamente e indiretamente, como você escolher. Mas é comigo, é com você. Não é com o que Deus está falando agora. Aqui não é mais para... Como é o nome do homem? Até esqueci o nome. Elaeno, né? Eleana. Será que é isso mesmo? Não, pois tô... Alcana. Isso, rapaz. Alcana. Ou para Penina, ou para Ana, não. Até que também para Ana, que ela tem Anas aí, mas não aquela lá atrás, não. É essa que vai ouvir, Deus está falando é com ela. Tem muitas Ana, tem muitas, né, Francisca, né? Tem muitas pessoas que se encontram no mesmo estado de Ana. Estéria, que quer dar um filho, procura um médico, vai lá nas clínicas, passa, faz exame, vai lá e faz um tratamento e não dá certo. Por que não dá certo? E tem umas que servem a Deus, gente. Serve a Deus. Pouca fé, né? Eu tive um momento tão difícil na minha vida, uma época, que quando eu não conhecia muito a Deus, e teve um momento que eu tive que sair da casa dos meus pais, não por querer, né? Não gosto nem de falar isso, mas... eu perdoou você. É claro que eu perdoei. Eu estou falando para você ver como que é a vida do homem. Quando Deus chama é porque ele tem ali, ele tem algo na frente, ele tem algo ali. Mas quando nós não acordamos,
ali vai caminhando para frente as coisas. Então Deus já colocou meu pai para botar eu para fora da casa. Já era Deus me chamando. Já era Deus me chamando. Mas será que essa atitude chegou a mim? Não. Não chegou, eu dormi ainda. Eu dormia. Por que eu quero falar isso, gente? É porque no momento que nós dormimos, nós ficamos distante da nossa vitória. Ana dormiu, estava dormindo, então a vitória dela estava distante. Mas quando ela acordou, a vitória dela foi rápida. Então conosco é da mesma forma, gente. Então eu fui trabalhar, gente. Eu comia comida crua, comida queimada. Eu só tinha 1 hora para fazer isso tudo e ainda queimava ainda, gente. Infelizmente, gente, a gente aprende as coisas. Aprende. E isso eu aprendi a me conhecer. Eu aprendi a me conhecer que infelizmente, por mais que o homem fale, mas ele não é nada não. Se ele fala, isso vem de Deus. Se ele fala besteira, vem do diabo. Só tem essas 2 opções. E eu aprendi a me conhecer através desse caminho. Assim como eu me lembrei de José. José era para ter um caminho mais plano. Deus era com José desde o início. Ele sonhava. Só que ele contava algo que Deus falava para ele. Ele falava para os irmãos que era incrédulo, que era da parte do Satanás. Tem que falar a verdade. Porque quando você mata um irmão, coloca no buraco, vende, infelizmente, você está longe de ser filho de Deus. Então, nós aprendemos, ou aprendamos que nós somos no plurais, né? Plural. Nós aprendamos, às vezes com às vezes não, a maioria é com aquela dificuldade. Quando não tem nada na sua geladeira, quando você está lá no hospitais, ou quando você está lá na cadeia, ou quando você está lá na rua, comendo comida com bicho, aí você vai se conhecer quem é você. Mas a oportunidade tem que conhecer, ou seja, a oportunidade vem só lá? Não. A oportunidade vem bem antes. Você quer ver uma coisa? Lá em Lucas, vamos aqui lá em Lucas, eu já vou terminar. Até que as coisas de Deus é tão bom, gente, que quando a gente começa, lá em Lucas 19, é isso mesmo, Lucas 19, capítulo 41, o título já diz assim: Jesus chora à vista de Jerusalém. Aquele povo estava... A oportunidade foi só quando o Senhor Jesus chegou lá? Não. Foi não. Era muito... Quando o Senhor Jesus nasceu, já foi direto para lá. Lá já era a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Já era a oportunidade de conhecer o quê? A Deus. Era. E ele não deram a mínima importância. Ele não deram importância. Alguns diziam: você fala de você mesmo. Como é que pode isso? Você fala que desceu lá do céu. Você teve um que chamou o Senhor Jesus de maioral do demônio, ou seja, o demônio maior. Então você vê, a oportunidade vem de longe. Mas quando o Senhor Jesus ainda com o amor, naquele povo, ele chorou porque ele disse: quantas oportunidades tiverem. E nós também tem demais, gente. Nós tem demais.
Tem tanto homem de Deus falando aí de Deus, falando que, né, que um dia vai chegar e você não vai suportar. E você espera por esse dia porque você está mal mesmo. É porque você está mal mesmo, né? Você está bem dormindo mesmo, né? Ou seja, não está nem dormindo. Você está apagado mesmo. Porque dormindo, quando você toca, você acorda. Eu sou com sono tão leve. Então, quando o Senhor Jesus chegou lá, chorou, é naquela aflição que um povo estava diante, né? Ali, não deram valor, melhor falando assim, não deram valor o que veio para salvar. Não davam valor às coisas de Deus, né? Então, e o Senhor Jesus disse, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesmo. O que estava faltando para aquele povo, gente? Ou seja, quando ele diz, se conheceres por ti mesmo, é porque a parte do Senhor Jesus, ele já estava fazendo. Ele já estava, ou seja, desde longe. Deus enviou Moisés, enviou Adão para ficar naquele povo ali, depois enviou Noé, depois enviou esse monte de profeta, sacerdote, e as pessoas ainda dormindo. Teve que mandar seu próprio filho, e ainda dormindo, o povo dormindo. Por isso que o Senhor Jesus diz, ou seja, quando ele falou assim, se conhecerem por ti mesmo, ou seja, a minha parte eu já fiz. Eu estou aqui fazendo a minha parte, agora vem de vocês. Agora falta vocês, gente, só falta nós. Deus já está fazendo a parte dele, gente, só está faltando nós fazer a nossa. Quando ele fala, se conhecerem por ti mesmo, ou seja, conheça ti mesmo, o que está faltando para você ganhar salvação? Só falta nós. Só falta nós. Em Deuteronômio ele disse isso, 30. Eu vou deixar essas duas opções. Mas escolhe esta opção. Escolhe a vida para viver. Olha só, gente. Deus deu todas as... Por exemplo, você já viu um segurança dar ali a sua instrução de como vai... Perdão. Um ladrão vem a um segurança, ele vai dar a sua estratégia para o segurança, para que ele venha fazer que deixe errado? Não. Então, Deus fez isso, não chamando Deus de ladrão, não. É como ele fez essa opção. Ele disse, escolhe a vida, o bem e a vida, o mal e a morte. A morte, o mal, né? Mas escolhe a vida, pois escolhe a vida para viver. Olha o que ele quebrou até a outra estratégia que não prestava, que é o mal. Ele falou, não entra naquela que não presta, você vai morrer. Então olha o que Deus tem feito por nós, gente. O que falta? Você quer que Deus pega você do jeito que está, sujo e leve? Não, gente. Não, gente. Nós temos que se limpar para Deus. E disse que ainda hoje, o que é devido à paz? O que é devido à paz, gente? É nós conhecer o Senhor Jesus. O que é devido à paz? É nós conhecer o Senhor Jesus. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, porque eles não percebiam, gente, que o Senhor Jesus veio para resgatar o povo. O Senhor Jesus era filho do Deus vivo, era o próprio Deus, e eles não percebiam. O Senhor Jesus fazia milagre. O Senhor Jesus abria
abria a porta. O Senhor Jesus passava nas paredes, ali sem abrir porta. As portas podiam estar fechadas, ele entrava. Para aí, gente. Foi ou não foi assim? A Bíblia fala. Os discípulos estavam reunidos, ali conversando, com medo do povo vir matar eles, porque ele andava com o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus entrou ali no meio da parede, passou, ele passa em qualquer lugar, ele é quem manda, ele disse, o meu Pai entregou tudo aos meus cuidados, tudo está nas minhas mãos, pois se apega a eles, para que você tenha a vitória nas suas mãos, porque tudo está nas mãos dele. É esta a palavra que Deus nos trouxe agora, né? Eu quero dar uma paz do Senhor aí, a pastora Valéria, né? Nascimento, que Deus abençoe você, o seu ministério, né? Aí a Ereminta Oliveira, que Deus abençoe seu ministério, né? E que Deus abençoe grandemente a nossa vida. E não desista. Não desista. Deus tem o melhor para nós. Tem. O que é o melhor? É nós receber a coroa. O apóstolo Paulo falou isso, né? Combati um bom combate, ou seja, eu fiz o que tinha que fazer para me chegar ao final. Se você não chegar ao bom combate, se você não bater, não se lançar para ser um bom combate, não vencer, você não chega ao final, não. É tipo uma luta. O que vence chega ao final, né? Então, ele falou assim, e guardei a fé. Eita, oh, glória, aleluia. Então isso ele está declarando que o Senhor Jesus chegou, que é o primeiro, e ele também chegou, e nós também chegaremos, se nós tiver o quê? Um bom combate. Fica na paz, que Deus abençoe, até a próxima oportunidade, e Deus abençoe, né, a humanidade, Deus abençoe, né, a todas a população, sem exceção de pessoa, que Deus não faz exceção e eu também não faço, né? Até mesmo quando me coloco para evangelizar, eu não faço exceção de abraçar as pessoas, e Deus me dá um coisa e lá eu já abraço e que Ele manda. Eu não tenho isso não. Meu filho também, eu tenho glorificado a Deus pelo que ele tem ensinado, meu filho, né? Ele abraça mendigo, abraça quem quer que for, né? Ele é uma bênção. Então às vezes eu aprendo com ele, eu tenho que abraçar, porque eu aprendo com ele, gente. Deus ensina ele. E eu aprendo com ele aqui, né? Um dia, deixa eu contar uma coisa aqui. Um dia eu estava indo para a igreja com ele, e tinha um homem de rua pediu algo para nós. E eu não andava com dinheiro, só andava com cartão. E ele observou que o homem pediu. Ele falou assim, o que você tem aí, papai? Eu falei, eu não tenho nada, só tenho cartão. Mas você não sabe que eles precisam? Gente, eu fiquei com uma vergonha, gente. É sério. Fiquei com uma vergonha mesmo. Falei, as pessoas olhando assim, ele falando. Então você vê, gente, né? Eu aprendo demais com ele. Ele tem 5 anos, agora vai completar 6 anos neste mês ainda, graças a Deus, né? Que Deus tem uma grande obra, eu tenho certeza disso, através da vida dele, né? Então ora por eles aí, por ele, quer dizer, por nós, eu e ele. Lá no meu Facebook tem aí Ombreiro Carlos e Miguel, mas o Miguel é meu filho. Eu tento colocar lá, eu não consigo. Então Carlos é eu e Miguel é meu filho, tá? Mas fica na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.